Eu trabalhava na loja Multisports. Quando eu ia fazer depósito no banco, ou quando eu ia em algum lugar, a primeira pergunta que as pessoas me faziam é: se Deus é bom, por que existe tanta maldade no mundo? Quem aqui pode ser honesto e me dizer se já nos perguntou isso? Não, eu quero honestidade, porque se tu for honesto, a igreja inteira tinha que levantar a mão. A igreja inteira. Se Deus é bom, por que tem que morrer aquelas crianças na Síria? Se Deus é bom, por que morre tanta gente de câncer? Se Deus é bom, por que esses refugiados todos da Venezuela estão vindo para cá para o Brasil, matando animais zoológicos para comer? Se Deus é bom, por que existe tanta maldade no mundo? E não é uma resposta que se pode dar assim: é o livre-arbítrio do homem. Não, é algo que precisa de tempo. É algo que precisa fazer a gente pensar. Nós precisamos pensar. E se tem uma coisa que eu descobri que o cristão não gosta muito de fazer, é pensar. O crente não gosta muito de pensar. Às vezes as pessoas do mundo, elas vão mais a fundo nos assuntos do que o próprio crente. Então vamos tentar pensar nessa história. O problema da maldade, o sofrimento, mas e a bondade de Deus? Eu tenho um filmezinho que eu queria deixar que o pessoal deixasse engatilhado já lá. Mas antes eu vou contar o filme porque eu não consegui baixar ele do jeito que eu queria da internet. Eu queria dublado e não deu. Mas há muitos anos atrás eu vi um filme que me tocou muito. Foi a história de uma mulher polonesa. E ela ficou presa em um campo de concentração na Alemanha. Ela teve que tomar uma decisão que influenciou o resto da vida dela. Mais ou menos lá pelo meio do filme, ela começa a contar essa história para um cara que ela está tendo um romance. Além de ter um romance com ele, ele é um jornalista, ele quer escrever sobre a vida dela. E o filme se chama A Escolha de Sofia. Quem já assistiu? A Escolha de Sofia. Ele foi a artista que estreou esse filme, acho que está viva até hoje, Meryl Streep. Ela era bem novinha na época. E aparece uma cena que é tão profunda, uma cena que toca tanto a pessoa que está assistindo o filme, que eu parei o filme e copiei cada palavra. E sempre que eu me lembro, me dá vontade de chorar, porque é uma cena muito intensa demais. Ela começa a contar a história, então, no meio do filme, para esse repórter, que é esse lover, esse amante dela. A expressão no rosto dela, quando ela conta a história, não vai aparecer na cena ali. Mas quando ela está contando a história, ela está numa sala, maquiada, pintada, ela não muda a face. E ela fala assim, como se ela estivesse dopada, num único tom, sem aumentar nem baixar o volume. E mesmo assim, quando ela começa a contar, ela tenta controlar as emoções, as lágrimas começam a escorrer do seu rosto. Ela diz assim: eu fui presa e as minhas crianças foram enviadas comigo para Auschwitz. Auschwitz era aquele, câmara de gás lá, o lugar de retenção dos judeus e dos poloneses, de todos aqueles que eram contra o nazismo. Ela diz assim: quando o trem chegou a Auschwitz, os alemães fizeram a escolha: quem viveria e quem morreria. À medida que ela vai contando, aparece a cena. Daí vai entrar essa cena. Quando ela está contando, entra essa cena aí. E ela com 2 filhos, um menino de mais ou menos 7 anos e uma menina de 5 anos no colo. Em frente dela, um soldado alemão falando. Primeiro ele parece até simpático. E aí ele diz assim: você não é judia, você é polonesa. Você pode ficar com uma das crianças, a outra deve morrer. E ela responde: você quer dizer que eu tenho que escolher entre meu filho e minha filha? Eu não posso escolher, eu não posso. Ele diz para ela: você é polonesa. Ele vai começando a perder a cabeça. Você é polonesa e não é um dos judeus. Isso lhe dá um privilégio. Você tem o direito de escolha. Mas eu não posso escolher, eu não posso. Daí ele fala: escolha ou eu mando os 2 agora. E ela diz assim: John, o meu menino, foi para o campo de concentração de crianças número 2.
e a minha pequena foi para o campo de concentração de crianças, e a minha pequena Eva foi enviada para o crematório número 2. Foi exterminada. E depois disso, Sofia diz bem assim, essa parte que eu não consegui pegar. Eu sabia que Cristo tinha virado sua face para mim, porque somente um Jesus que não se importa mais poderia matar aquelas pessoas que eu amava. Os maiores medos que as pessoas têm com relação a Deus. Nós olhamos para o mundo e nós nos perguntamos, nós olhamos as tragédias, nós vemos o mal, nós vemos o inocente sofrendo e nós nos perguntamos, por que então, meu Deus? Talvez para alguns aqui dentro ou para algum conhecido teu, este seja o único problema que impede ele de vir até Jesus. Se Deus é realmente bom e poderoso, Ele faria algo para evitar isso. Na verdade, Albert Einstein, ele chegou à conclusão, através dos seus estudos, de que é necessário haver um Criador. É necessário que haja um desenhista por detrás, assim como é necessário que haja um desenhista por detrás do teu iPhone que tu tem aí, do teu Samsung que tu tem aí. Ele não faz os comandos, ele não vai ligar agora lá para os Estados Unidos e você vê a face do teu filho, da tua filha, do teu familiar, se não teve um desenhista por detrás. Ele chegou à conclusão de que é necessário que esse mundo aqui tenha um Criador por detrás. Mas ele disse assim, só que não pode ser o Criador narrado na Bíblia. Não pode ser o Criador que se diz bom. E é justamente por consequência deste problema da maldade, do sofrimento, que ele diz assim, eu posso acreditar que tem um desenhista, eu posso acreditar que existe um Deus, mas não o Deus da Bíblia. Um poeta francês chamado Baudelaire disse, se é que existe um Deus, ele é um demônio. Ou ele é frágil para se opor contra a maldade, ou ele é tão cínico que mesmo podendo se opor, ele não faz nada porque ele não se importa. Ou ele criou o mal, ou permite que o mal exista. E em ambos os casos ele é o responsável. E aí ele termina assim, e não podemos servir ou adorar, ou mesmo acreditar em um Deus como esse. Essa provavelmente é a objeção mais profunda que eu já ouvi contra o cristianismo. Existem outras, é claro, mas essa mexe com todos nós, porque cada um de nós já experimentou as maldades ou as tragédias, ou em nossas vidas, ou em uma pessoa muito próxima. E eu quero que vocês saibam que esse problema também me incomodou demais. Por muitos anos me manteve afastado do amor de Deus, Jesus Cristo. Eu ouvia as narrativas de guerra que a minha mãe viveu. A minha mãe veio lá do Oriente Médio. Ela veio fugida. O meu pai teve que vir 5 anos antes da Palestina. Ela ficou esperando 5 anos para receber o dinheiro da passagem para vir. Quando o pai saiu de lá, ele não sabia que a minha mãe estava grávida. Quando a minha mãe veio para o Brasil, a minha irmã Faf, que é a mais velha, já estava com 4 anos de idade. Então, quando eu ouvia tudo isso, eu dizia, eu não quero saber. Porque o problema da maldade no mundo é um tema muito difícil. E aí, como eu disse, muitos pastores ou muitas pessoas preferem não abordá-lo, não tocam no assunto. E eu nem quero dar a entender que aquilo que eu vou falar hoje vai cobrir todo o assunto. Eu vou correr, porque eu não vou ter a chance de fazer a parte 2. Geralmente eu faço parte 1, parte 2, estou viajando. Então eu vou correr. Eu não quero nem dar a entender que aquilo que eu vou falar hoje vai cobrir todo o assunto. Mas é um tema que eu gosto de tratar no mínimo 2 vezes por ano, de 2 em 2 anos na igreja, para que a igreja possa ter uma defesa, uma apologia bíblica com relação a tudo isso. É um tema longo, é um assunto longo, é um assunto delicado. Enquanto passava o filme, eu vi lágrimas no rosto de algumas mães. Porque imagina a situação daquela mãe. A menina no colo e o menino abraçado.
Escolhe um, senão vai os dois. Como é que eu vou escolher? Como que eu vou escolher? Esse tipo de problema não merece apenas uma rápida resposta, como eu falei para vocês, o livre-arbítrio do homem. Esse tipo de assunto requer que façamos realmente uma análise profunda do problema. Por isso eu gostaria de gastar o restante do tempo que eu tenho hoje para que possamos pensar um pouco mais, pensar mais a fundo. E para início de conversa, eu gostaria de sugerir que existem mais elementos nesse problema do que somente o seguinte: se Deus existe, por que existe maldade? Tem mais elementos. Não é somente se Deus é bom, por que existe tanta maldade no mundo? Ou por que Ele não faz algo? Eu gostaria de sugerir que existem algumas razões pelas quais Deus permite que o mal exista. Preste atenção. Eu gostaria de sugerir que existem algumas razões pelas quais Deus permite que o mal exista. E agora, preste atenção no que eu vou dizer, por um período de tempo. Não vai ser sempre assim. E a razão pela qual Deus permite é justamente porque Ele é bom. E antes de entrarmos numa discussão, nós temos que ter uma base para podermos começar a discutir. Temos que começar dessa base. Alguns pontos que nós precisamos concordar antes de começarmos. E o primeiro ponto, eu creio que eu coloquei no telão, espero que sim, está ali. O primeiro ponto, o que eu botei ali? Eu quero a igreja lendo. O mal existe. E aí você vai dizer para mim, é lógico que o mal existe. Quem acredita que o mal existe? Levante a mão. Diga, é lógico que o mal existe. Agora eu quero fazer com que você pense. Vem comigo. Para afirmarmos que existe o mal, nós temos que concordar que existem coisas certas e erradas. Sim ou não? Diga, certo e errado. E agora eu quero que tua massa cinzenta comece a espremer como nunca espremeu. A grande pergunta é: quem define o que é certo e errado? Porque para ver algo errado, para ver algo absolutamente errado, é necessário que exista um ser absoluto. Porque senão vai ser só a minha opinião contra a tua opinião. E a minha opinião não vale mais do que a opinião do Litos, não vale mais do que a opinião do Alecão, não vale mais do que a opinião do pastor Fernando, nem do que a opinião do Nestor, nem da opinião de nenhum de vocês. Vai ser a minha opinião. Então, para ver algo errado, preste atenção. Para ver algo absolutamente errado, é necessário que exista um ser que esteja acima do ser humano. Então as pessoas dizem: eu não acredito em Deus porque existe o mal. Eu estou para te dizer, se não existe Deus, não existe mal. Existe a opinião das pessoas. Existe o que o mundo vive hoje. O mundo vive hoje no relativismo. O que é certo para mim pode ser errado para ti. E eu vou falar nisso mais tarde. É necessário existir um ser que esteja acima dos homens. É necessário que esse ser possa dizer o que ele diz que é certo e o que ele diz que é errado. Nem eu, nem você, nem nenhum outro ser humano. E esse ser superior é Deus, o Criador. É Ele. E Ele é taxativo. E nos diz, isso é certo, isso é errado. Lá no Salmo 119, diz assim: tu ordenastes os teus mandamentos, o que diz ali? Para que o cumpramos à risca. Ele determinou o que é certo e errado. Porque para alguns, o errado é estupro, é matar. Para Deus a lista é muito maior. E aí tu não vai gostar, porque Deus vai te dizer assim: não, dormir fora do casamento, quando está namorando, é errado.
E aí? Ah, não, é errado para ti, pastor. Tu quer colocar a tua verdade. Não, esquece o pastor. Eu não estou falando de opinião de homens. Nós somos todos iguais. Se tu me cortar, vai sair sangue aqui, vai sair sangue de ti. Somos iguais. Rico, pobre, preto, branco, japonês, alemão, não importa quem seja, somos iguais. A minha opinião não pode ter mais valor do que a tua. Por isso, para que haja algo que você possa reclamar que está errado, é necessário que haja um Deus. Ao invés de dizer, eu não posso acreditar que existe Deus porque tem tanta coisa errada, eu estou aqui te desafiando a pensar o contrário. Se não existe Deus, não tem nada errado. Cada um faz o que quer. É uma anarquia, cada um faz aquilo que está na sua cabeça, e é o que o mundo está fazendo hoje. É o que você está vendo hoje. Porque se Deus não existe, nada é absoluto, são só opiniões. Por exemplo, vou pegar um ser humano que deve ser detestável a todos vocês, Hitler. Hitler não achava errado matar pessoas inocentes. Por quê? Porque na cabeça doentia dele, ele achava que ele estava purificando uma raça. E aí? Ele é um ser humano que nem eu. Eu tenho mais valor do que ele? Não. Ele tem mais valor do que eu? Não. E ele fez aquilo ali que a gente viu. Matou milhares e milhares. Eu estive em Israel agora, fui no museu do Holocausto. Vocês ficam apavorados de ver. Os pares de calçados, os pedaços de ossos. Vocês ficam apavorados de ver. Um museu enorme. Não é lenda. É história real, é história verídica. Fotografias. Está tudo lá. Mas ele achava que não era errado. Era a opinião dele. E se não existe um Deus para dizer que está errado, quem vai dizer para ele que está errado? Eu? Você? O presidente da Venezuela agora, Maduro, ele não acha errado matar o povo da Venezuela de fome enquanto ele viaja de avião pelo mundo, comendo churrasco de picanha, fumando charuto. E a nossa senadora, que eu não vou dar o nome, foi lá para prestigiar a posse. Tem que estar cego. Meu irmão, as pessoas estão matando o bicho no zoológico. As pessoas estão fugindo de lá para cá. Não é uma questão de política mais. É uma questão de bom senso. Pessoas estão morrendo. E tu vai lá apoiar a posse de um ditador? Representando a nação brasileira, como senador da nação brasileira? Sem Deus para definir o que é certo e errado, cada um vai ter a sua opinião. O que é errado para você, pode não ser para mim. No fundo, eu quero dizer uma coisa para ti. Se Deus não existe, ninguém pode dizer que existe mal. Isso eu quero que tu grave. Se Deus não existe, ninguém pode dizer que tem algo mal ou algo errado, porque são opiniões de homens, seres humanos, apenas opiniões. Quando Deus não define, uma pessoa, um grupo, uma sociedade vai definir aquilo que eles consideram que seja bom, de acordo com o seu ponto de vista, e é daí que surgem Estado Islâmico, grupos de extermínio da própria polícia, bailes de funk com sexo dentro do baile, no meio do baile, no salão. E a regra é o seguinte, é o mais forte acaba fazendo aquilo que ele quer. Se existe mal verdadeiro, se o problema é o tema do título da pregação, se existe mal, é necessário que Deus defina o que é mal. Não a minha opinião ou a sua. E prestem atenção. Se Deus não definir, nós no máximo, o que eu posso dizer é o seguinte, meu irmão aqui. Na minha opinião, isso não está certo, meu irmão. Na minha opinião, isso não tá, é o máximo. Eu não posso apontar o dedo e dizer assim que está errado.
Eu vou dizer, quem é tu, cara? Quem tu pensa que é? Tu te acha que é Deus? E eu tenho que dizer ainda, além disso, na minha opinião, isso não está certo, mas eu preciso respeitar a sua opinião, que é o politicamente correto hoje, que tu ouve nos programas de televisão. Ah, o cor-de-rosa, o azul, né? Eles podem fazer o outubro cor-de-rosa e o novembro azul. Agora teve uma pobre de uma ministra nossa lá que foi falar, menino usa azul e menino usa rosa, já virou uma polêmica. Já virou um Deus nos acuda. É o politicamente correto. A ideologia de gênero. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Não mexe mais nisso. Não bota ali o gênero, deixa decidir depois. Portanto, existem pessoas que querem provar que Deus não existe justamente porque existe o mal. E eu estou aqui nessa noite, disposto a provar o oposto. Eu quero dizer que a existência do mal é a prova de que Deus existe. E aí nós podemos ir para aquilo que Deus chama de mal. Que eu falei que eu ia entrar no assunto. Sexo fora do casamento. Certo ou errado? Respondam para mim. Quem é que disse? É a tua opinião? Eu conheço um monte de gente que acha que é normal. Quem é que vai definir isso? Deus. Se não tiver Deus para definir, é os dois caras que decidem ali se eles querem ou não querem. Entendeu? Vamos adiante. Aborto. Certo ou errado? Quem disse? Algumas pessoas dizem assim, isso é uma decisão individual, pastor. Não tem Deus para dizer. E matar alguém, certo ou errado? Depende. Vamos lá. Roubar, certo ou errado? Quem disse para ti que é certo ou errado? Da onde tu tirou isso aí? Essas minhocas na tua cabeça aí? Porque eu já ouvi dizer assim, depende, se for de uma grande firma, de uma grande corporação, não faz diferença nenhuma. Que nem fizeram com a Petrobras. Petrobras era grande, aí pode. E mentir? Quem nunca disse uma mentirinha, né? Quem nunca mentiu, levante a mão aí, quero ver, que eu já quero te chamar de mentiroso agora. E como resultado disso, a maioria das pessoas mergulha nesse mar do relativismo que eu falei. E a ironia é que dentro de nós temos um senso de certo e errado. Deus não deixou a gente sem esse senso. Lê comigo. Quando, pois, o gentil, quem é o gentil? Gentil é qualquer outra gente, qualquer outro povo, qualquer outra etnia que não era dos judeus, entendeu? Então, quando qualquer outro povo que não é judeu, que não tem a Bíblia, que não tem a lei, mas eles procedem por natureza, de acordo com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada onde? No seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, diga, acusando-se ou defendendo-se. Então, mesmo quando eu era um garoto, e como eu amava os Beatles, e estava lá pelos meus 13 anos, revoltado, porque eu não sabia se queria ser mais muçulmano, se queria catolicismo, se queria cristianismo, acabei abandonando tudo, indo para as drogas. E eu comecei a trovar as gurias, e eu não conhecia muito bem a palavra de Deus, eu não tinha lei. Aqui dentro do meu coração tinha uma coisa que dizia, está errado isso que você está fazendo. Quando eu dizia para elas, não, tu é a mulher da minha vida, é contigo que eu vou ficar, e rasgava os ouvidos, entendeu? Aqui está dizendo que a minha consciência, ela me acusava, ela me defendia. E quantas noites eu fui dormir, depois de ter feito errado, com a minha consciência dizendo, cara, tu pisou na bola hoje. E aí começava o tormento.
Ali começa o tormento, ali começa a perseguição, ali começam os algozes a atormentar o ser humano. E o apóstolo Paulo continua, ele diz assim, que vai acusar ou nos defender no dia, diga, no dia, em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade ou de acordo com o meu evangelho ou com o evangelho que eu prego. Então, além disso, nós sempre definimos o mal de uma maneira que faça com que nós não pareçamos tão errados. Preste atenção no que eu vou dizer. Nós, os seres humanos, sempre definimos o mal de uma maneira que faça com que nós não pareçamos que estamos tão errados. Pelo contrário, quando nós vamos definir o mal, fazemos de um modo que a gente pareça um pouco superior aos outros. Em outras palavras, toda pessoa acredita que ela é basicamente boa. Eu sou basicamente bom. Mas lá em Romanos capítulo 3 diz assim, como está escrito, não há justo, diga comigo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos, digam todos, todos se extraviaram, a uma, juntos, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Em Romanos, e carece da glória de Deus, amém? É a maioria que é escrito ali? Pois todos, digam todos, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados como? Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. As pessoas que são más, geralmente são as que estão abaixo de nós. Tu pergunta para alguém que vai para a igreja todo domingo, e ela diz assim, não, eu sou basicamente boa, eu vou na igreja quase todo domingo. A pessoa má é aquela que não vai na igreja. Aí tu chega no que não vai na igreja. Não, eu não vou na igreja, mas eu faço minhas orações em casa, eu rezo, eu acredito em Deus. Mal é o que não vai na igreja, o que não faz oração em casa e não acredita em Deus. Aí tu chega no cara que não ora em casa, não acredita em Deus. Eu não creio em Deus, mas eu nunca machuquei, nunca roubei, nunca matei ninguém. Mal é o cara que machuca, que mata, que rouba. Eu nunca fiz isso. Aí tu chega no cara que matou uma pessoa. Ele diz assim, pelo menos eu não sou um Hitler, não matei 1 milhão de pessoas. Sempre que couber ao homem definir o que é certo e o que é errado, ele vai ter uma visão equivocada. Uma visão que faça com que ele nunca esteja tão errado, que sempre esteja uma margem. Mas se quem define é Deus, a definição vai muito além de estupro, de tortura, de assassinato. Então, o primeiro ponto, diga, o primeiro ponto, o mal existe. Agora, esse aqui é o segundo ponto. Sim, o mal existe, mas, o que está escrito ali? Não foi criado. Como assim, pastor? Não foi Deus que criou os anjos e Lúcifer não foi um anjo que se desviou? Mas quando Deus criou Lúcifer, Deus não criou o mal. Ele criou um anjo de luz, um anjo do bem. Na verdade, o mal é uma relação imprópria, diga, uma relação imprópria. Uma relação distorcida entre duas coisas ou mais. Deixa eu dar um exemplo para vocês, porque vou ter que correr. Pensa no metal, como se fosse uma faca. Ok? Agora imagine esse metal penetrando no abdômen de um homem. Entrando no abdômen desse homem. Isto é bom ou é mal? Quem te disse? Se esse metal estiver na mão de um médico que está ali extraindo o câncer que está no abdômen daquele homem. Então, o mal não é o metal. O mal é a relação imprópria, é a relação distorcida. Se está na mão, se é um bisturi na mão de um médico que vai abrir para arrancar uma enfermidade, é algo bom.
Se está na mão de um bandido, de um assaltante que cruzou com alguém numa quebrada da noite e enfiou ali para tirar a carteira do cara, é algo mal. Então não é algo que tu pode pegar, que tu pode criar, que é algo palpável, que tu pode botar no microscópio e ver, aqui achei uma porção de mal. Não, é uma relação imprópria, distorcida, entre duas coisas ou mais. O mesmo metal, o mesmo corpo humano e a relação diferente. Entenderam? Então, se o mal não é algo com substância, não precisou ser criado. Se não precisou ser criado, não precisou de um Criador. Portanto, nós não temos que apontar o dedo para Deus e perguntar: por que, Deus, tu criou o mal? Nós podemos até perguntar, mas Deus permite, né, pastor? E isto é coisa para outro tema. A permissividade de Deus por um período, ok? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas lá em Tiago, capítulo 1, a palavra diz o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa cobiça o atrai e o seduz. Na verdade, se nós abrirmos o livro de Gênesis no início, nós vamos ver que tudo o que Deus fez era bom. Leia comigo o versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, a porção seca chamou Deus terra, o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Depois, no versículo 12, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Versículo seguinte, versículo 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Versículo 21 diz assim: viu Deus tudo, diga tudo, tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã e o sexto dia. Mas lá em Gênesis 2, versículo 18, diz assim: disse mais o Senhor, a única parte que não é bom: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Os solteiros digam amém. Vamos lá? Amém. Por quê? Porque Jesus disse assim. Então disse Jesus: se alguém quer vir após mim, siga-me. Foi o que uma mulher disse para um cara. E o cara veio e casou. O mal, preste atenção, o mal é a descrição do que acontece quando o homem recusa a liderança de Deus. Esse é o mal. O mal é a descrição do que acontece quando o homem recusa a liderança de Deus. Tudo o que Deus criou era muito bom. Tudo foi criado para ter uma relação apropriada com o restante da criação. Mas em certo momento de sua jornada, o homem fez uma escolha. Porque Deus deu a liberdade ao homem, nós não somos máquinas, não somos robôs. E ele escolheu não mais estar sujeito a Deus. E ao fazer essa escolha, ele rompeu o seu relacionamento dele com Deus, diga, homem com Deus. Ele rompeu o seu relacionamento, ele com a criação de Deus, com tudo que Deus criou, com a natureza. O homem tem destruído a natureza. Então diga, homem com Deus, homem com a natureza e o homem com o homem. Quando eu falo homem com homem, eu falo homem com a raça humana, por favor, tá? Porque hoje está complicado.
E quando ele rompeu o relacionamento, quando o homem escolheu desobedecer a Deus, algo aconteceu, algo ficou distorcido. E o resultado foi o seguinte: um invasor entrou. Houve uma espécie de mutação, uma espécie de vírus. Essa mutação entrou que não fazia parte do plano original. Essa mutação ocorreu depois da criação, depois que tudo era bom. E foi passando de pai para filhos. Essa distorção foi algo que o homem escolheu. Você pergunta para mim, por que tanta maldade e sofrimento? Porque vivemos em um mundo que o homem distorceu. E um mundo distorcido produz pessoas distorcidas, circunstâncias distorcidas. E é isso que a Bíblia chama de pecado. E o pecado tem várias formas de se manifestar. Mas a raiz é esta, a desobediência a Deus. Foi quando o homem optou dizer não para Deus e seguir o seu próprio rumo. Mas mesmo mutando, preste atenção, mesmo com algo entrando, esse vírus entrando, esse vírus da morte entrando, distorcendo, o homem ainda permanece com muito da beleza e do potencial do original, porque Deus o criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. E é por isso que nós podemos ver o homem fazer obras maravilhosas. É por isso que tu liga a televisão e tu assiste quantas coisas tremendas o homem é capaz de fazer. Atos humanitários, quando tem um deslizamento de terra ou uma enchente, a gente cansa de ver. O nosso povo brasileiro é solidário pra caramba, manda aviões de roupas, aviões de águas minerais e alimento, e chega a sobrar, as pessoas chegam a desviar. Atos humanitários, muitas vezes nós choramos quando vemos as ajudas, os socorros, as doações, pessoas que morreram para salvar aqueles meninos que ficaram trancados. Teve um mergulhador que morreu para salvar um menino que foi trancado numa caverna lá de um time de futebol, lá do outro lado do mundo. Ele saiu do país dele para ir lá salvar aquele cara. A gente vê o homem fazendo coisas tremendas na arte, na música. O homem é capaz de fazer coisas assim que são de excelência. Alguém disse: o homem tem tremenda dignidade porque é uma criatura de Deus. E a palavra de Deus diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Mas também diz lá em Gênesis capítulo 5, versículo 3, viveu Adão 130 anos. E aí o que diz? E gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. E é por isso que na mesma estação de televisão que tu vê o homem fazendo coisas tão maravilhosas, tu vê uma filha entrar com um namorado dentro do quarto dos pais e matar a paulada para ficar com a herança. É no mesmo canal que tu vê aquele homem que excedeu, que bateu recordes no esporte, que fez obras de artes maravilhosas, atirar a filha do 5º andar de uma janela. O mesmo homem. Isso tem virado tão comum por causa dessa doença. Portanto, nós temos que conviver diariamente com a beleza e com a crueldade do homem. Tá, pastor, mas Deus não sabia que isso iria acontecer? Deus não sabia que o homem iria rejeitar sua liderança? É claro que sabia, Ele é Deus. Então, por que Ele criou mesmo assim? Deus queria um relacionamento verdadeiro, meus irmãos. Muitos aqui são pais. Quem aqui é pai? Levante a mão. Pai ou mãe, né? Quem aqui já abriu o jornal e já viu pessoas sendo presas nas páginas policiais? Quando tu resolveu engravidar a tua esposa, tu não pensou assim, quem sabe um dia meu filho não esteja numa página dessa aí? Tu estava livre disso? Ninguém está livre. Mas mesmo assim, para experimentar o amor de ter aquela criança, de pegar aquela criança no colo, de ter esse relacionamento, de espalhar o amor, de espalhar a alegria, de espalhar aquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo tinham, Deus decidiu criar. É a opção dele.
Nós não podemos acorrentar as nossas crianças quando elas desobedecem. Nós podemos ficar indignados, mas não dá para acorrentar. Deus também não faz isso. Tá, pastor, então por que que hoje, à meia-noite em ponto, quando der meia-noite e 1 segundo, Deus extermina o mal da face da terra? Onde é que você estaria se Ele fizesse isso? Vivo ou morto? Morto. Porque como eu falei, eu não gosto que mintam para mim, mas eu minto. Perguntem para mim, pode perguntar aqui no púlpito, pastor, depois que o senhor for ordenado pastor, o senhor já mentiu? Pode perguntar. Já menti. Já menti, já tive que me arrepender diante de Deus. Deus, como é que eu fraquejei tanto, cara? Como é que eu fui tão fracote para não encarar a verdade? E tive que me lamentar e chorar, e se fosse no Antigo Testamento, rasgar as vestes, usar pano de cinza. Mas não vou mentir aqui no púlpito para vocês. Já menti depois de ser ordenado pastor. E aí? O que se faz? Se Deus fosse acabar com a maldade hoje à meia-noite, nenhum de nós ficaria. Porque eu tenho potencial de trair minha esposa, eu tenho potencial de mentir para ela, eu tenho potencial de mentir para vocês, eu tenho potencial de pedir para ti algo e dizer que vou te pagar tal dia e não te pagar. Todos nós temos potencial para o bem e para o mal. Então, se tu quiser isso, começa a se despedir dos teus familiares agora. Tá? Então, risca aí. Não acaba, Deus, o mundo hoje às 24 horas. Tá? Deus poderia nos dar liberdade de escolha, mas sempre evitar o mal. Como assim, pastor? Sei lá, Ele nos dá a liberdade, mas sempre que a gente for fazer alguma coisa errada, Ele nos cortasse. Será que era isso que você ia querer? Quando estava no mundão lá, aí tira lá como é que é? A carteira de cigarro do ministro, vai ligar, lembra do ministro? Aí quando tu liga aqui, o anjo do Senhor vem e sopra. Aí tu olha para os lados, não, peraí, de onde veio esse vento? Aí tu puxa de novo outro ministro. 20 cigarros, e Deus não te deixa fumar nenhum. E aí eu fui no médico, estou com colesterol alto, e meu filho malha, mas ele está agora parado por causa de uma lesão, então tem o dia do lixo. Aí no dia do lixo a gente pode comer o lixo, sabe? E aí eu pego aquele vidro de ketchup, e aí imagina eu estou ali botando meu ketchup, meu pastel, meu dia do lixo, e Deus manda o anjo tirar. Não. E eu mandei vir bacon com cheddar. E Deus manda vir de brócoli com espinafre. Mas por que, Senhor? Tu não queria que eu acabasse com o mal? Tu não queria que eu regulamentasse e impedisse que o mal acontecesse? Aí eu estou com meus 16. E eu rasguei o ouvido daquela guria. E o pai me prestou o carro ainda, porque naquela época podia, né? 16 anos, quero pegar o carro do pai. Peguei o carro do pai, fui lá para a beira do Rio Mapituba, lá em Torres, lá nos moles. E aí estou eu lá rasgando o ouvidinho dela, e rasgando o ouvidinho dela. E quando ela está quase pronta para vir um beijo na boca aqui, eu já estou sentindo o beijo na boca, Deus mete um vidro invisível e eu... Aí tu ia dizer assim, eu não posso acreditar que existe um Deus tão bom assim. Se existe um Deus, não podia existir tanta bondade. Tem certeza que é esse o mundo que tu quer? Cada vez que tu for fazer alguma coisa errada, Deus, pá. Eu quero um X bacon puro. Não. É brócoli, couve-flor. Cada vez que tu fosse fazer algo, ele interrompesse, interferisse, parasse. Não ia poder fazer nada. Na verdade, cara, se Deus fosse interromper cada vez que a gente fosse fazer algo mal, a cada 5 minutos da nossa infância, nós ia tomar uma paulada na cabeça.
Eu ia viver que era uma cabeça que era um... Se sobrevivesse. E realmente, se fosse assim, nós não estaríamos aqui discutindo o problema do mal, nós iríamos estar discutindo o problema do bem. Por que Deus é tão bom? Por que Ele não deixa a gente fazer nada? A gente é obrigado a agir assim, que nem uns robôs. Pastor, então, para encerrar, porque são 8h56, o que Deus está fazendo com relação ao mal hoje? Já sabemos que o mal é um invasor, e Deus não vai fazer nada? Deixa eu te dizer, número 1, preste atenção. Deus nos deu família, diga família. Deus nos deu igreja, diga igreja. Deus nos deu governo, por pior que seja, a Bíblia diz que o governo é a instituição de Deus para punir os maus. Amém? Segundo lugar, Deus nos deu do Espírito Santo, diga, Deus nos deu o Espírito Santo para que a gente possa ouvir a voz dEle. Vai haver um momento onde todo o mal vai ser julgado. Aí tu pode dizer assim, eu não acredito em julgamento, eu acredito só em Deus de amor. Ah, é? Entrou 2 bandidos na tua casa, só exemplo, tá? Por favor. Aí roubaram tudo que tu tinha, abusaram da tua filha, e tu vai dizer assim, eu não quero justiça, eu quero um governo de amor. É isso que tu vai querer? Não, meu amado, vai haver um momento de justiça. A palavra de Deus diz lá em 2 Tessalonicenses o seguinte, preste atenção. E a vós outros que sois atribulados, qual é a promessa? Alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E lá em Apocalipse capítulo 15, diz assim, o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. O que está dizendo aí? Está dizendo que vai haver um momento, como fechou a porta da arca de Noé, vai fechar o santuário e Deus vai julgar com os 7 flagelos, e vai ser toda a terra julgada e ninguém mais entra, exatamente como aconteceu na arca. Em Efésios capítulo 2 diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós o quê? Mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Resumindo, é para mim terminar? Resumindo, terminando, turma do louvor pode até subir. Se não existe Deus, preste atenção, é o resumo de hoje. Se não existe Deus, ninguém mais me reclame de maldade. Ok? Não me venha com essa história. Eu não acredito que Deus existe porque tem muito mal. Se não existe Deus, não tem mal. Não tem certo, não tem errado. É a opinião de cada um. Cada um faz o que der na telha, que nem está o mundo hoje. Ok? Se não existe Deus, não podemos nem reclamar que exista o mal. Na verdade, não gostaríamos de um mundo onde Deus interferisse em tudo. Nós não íamos gostar. Ia ser uma infância terrível. Ia ser uma juventude terrível. Eu acho que até agora ia ser horrível. Se Deus interferisse em tudo que a gente quer fazer. Queria tirar o nosso livre-arbítrio. Não gostaríamos que Deus julgasse o mundo antes da nossa conversão. Tu gostaria que Deus viesse para julgar antes da tua conversão? Claro que não. Diga, louvado seja Deus que Ele voltou, que Ele não voltou ainda e que tem pessoas da minha família que precisam ser salvas. Ok? O que é que nós realmente queremos? O que é que tu realmente quer? Eu vou dizer o que tu quer. Tu quer um Deus que trate o mal, o pecado, com seriedade. E Ele trata. A ponto de mandar seu filho para morrer naquela cruz.
Queremos também um Deus que nos proteja do mal sem nos transformar em máquinas, sem nos transformar em robôs. Ele fez isso. Queremos um Deus que nos dê uma oportunidade de obter misericórdia. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos deu misericórdia. Nós estávamos mortos, separados. E um Deus que venha transformar esse mundo para que o homem possa ser livre e opte pelo bem livremente. Amados, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Essa é a resposta que Deus dá para o mal. E eu quero fazer a minha última observação enquanto vocês se aquecem aí. Deus pergunta para ti: vocês querem falar de sofrimento e de maldade, sofrimento de inocentes? Eu quero falar do meu filho. Não houve ninguém mais inocente que o meu filho. Se tu quiser teclar, tu pode teclar, filho. Você pode pensar que um bebê recém-nascido é mais inocente. Um bebê nunca teve a chance de cometer um pecado. Meu filho teve 33 anos e nunca se desviou. Nunca se desviou daquilo que eu queria que ele fizesse. Na hora que os seus inimigos estavam castigando, ele orou pelos seus inimigos. Quando amaldiçoado, ele abençoou. Quando torturado, ele pediu para perdoar os torturadores. Ele foi inocente e livremente, ele optou ir para a cruz. Ele não foi por obrigação. E você sabe por que ele fez isso? Ele fez isso por mim e por você. E por todos aqueles que estão lá fora, que não conseguem ouvir uma mensagem como essa. Ele fez por aqueles que fecham os punhos hoje e blasfemam contra Ele. Tem gente que fecha os punhos hoje e blasfema contra Deus, e Ele morreu por eles. Enquanto Ele estava na cruz, pendurado, tinha gente blasfemando, e Ele estava orando por eles, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Vocês falam que detestam o mal. Deus está dizendo: vocês falam que detestam o mal. Eu detesto tanto o mal que eu dei o que eu tinha de mais precioso para derrotar o mal. Vocês querem ficar indignados com o mal e com o sofrimento? Não se irem com Deus. Fiquem irados com os pecados. E lembrem daqueles 2 ladrões na cruz. Lembrem daqueles 2 ladrões na cruz. Ali Deus revela o total amor dele. Porque aquele foi salvo aos 48 do segundo tempo. Bastou ele dizer: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Vamos nos colocar de pé.